E a partir de agora temos aquele bate-papo gostoso com ele, que sempre traz pautas interessantíssimas e que nos ensina muito. Carlos Campelo, mais uma semana juntos, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, com muitas festas juninas nesse mês verdade. maravilhoso. Você já foi? Né? Ainda não. Eu também não, mas eu quero ir pelas comidas. Nossa, são eu deliciosas, quero né? muito. Nossa, eu adoro essa época do ano, adoro festa junina, adoro muito, principalmente agora, né? Eu quero comer mais ainda. Ai, você tá podendo por comer por dois, Com três, certeza. né? Olha, mas eu tô controlando o peso, mas que dá vontade. Tem a festa ali da São Benedito, essa eu não perco, tem aquelas comidas. Eu sou apaixonado por Cuiabá, então a comida cuiabana para mim é uma delícia, né? Maravilhoso. E ali no São Benedito tem esses comidões cuiabanos, tem sempre, né? Tem sempre. Tem sempre. Tem sempre. É uma ótima oportunidade. Me lembrou, hein? Obrigada pela dica. Carlos Campelo, estamos aí iniciando mais uma semana, como sempre a gente aqui trazendo pautas interessantes, como eu falei no início do programa. E hoje, sobre o que vamos conversar? Então, Elga, como eu te falei, né? Muitas vezes a gente planeja e vem algumas coisas que mexem com a gente, ativam a nossa memória e fala assim, olha, que assunto interessante para a gente conversar, né? Bom, aproveitando, não querendo te interromper, mas não querendo perder o gancho também, como você escolhe as pautas que você traz? Geralmente são de acontecimentos, assim, no seu dia a dia, e você observa aquilo e fala, nossa, isso é interessante, levar para um bate-papo lá para a gente conversar, que de repente muitos passaram por isso, vão se identificar de alguma forma? Sim, é o que eu vejo assim. Eu vejo primeiro no Twitter o que está nos top trends, né? Olha! O que é o assunto que está sendo comentado. Sim. E aí tem vários assuntos, né? Então tem coisas que vão chamando bastante a atenção, né? Que legal. Porque fica assim, é o que é assunto que está acontecendo agora e a gente vai bater um papo sobre o que está acontecendo agora, fica muito vívido na cabeça das pessoas que estão vivenciando e prestando atenção nisso. E às vezes até trazendo uma ótica diferente sobre aquele mesmo assunto, né? É isso, e assim as pessoas podem ter, exato, as pessoas podem ter essa observação com outro olhar, talvez um olhar mais técnico sobre determinados assuntos, né? Maravilha. E agora, a de hoje especificamente, é sobre... Talvez a gente não tenha que ser sempre muito bonzinho. Olha, é uma reflexão, é uma verdade? Reflexão, Elga, e muitas vezes... Eu acho que tudo que é demais faz mal, né, Campelo? Inclusive, ser muito bonzinho, sabe? E isso daí também gera muito... Eu acho que se confunde muito, né, o termo muito bonzinho. Elga, muito bobinho, muito bonzinho. Isso você falou, é uma verdade. Tudo que é ao extremo não faz bem, né? Então, ser muito bonzinho ou pouco bonzinho também não é bom, nem um lado nem o outro. Né? Mas isso aí a gente vai falar bastante sobre isso para as pessoas entenderem e levarem para o seu dia a dia, porque está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. E para iniciar eu trago uma metáfora que tem no livro O Príncipe de Maquiavel. Ele fala muito sobre esse tema. Né? É um livro que você tem que ler várias vezes, tem. Até você realmente entender a mensagem. E né? pode ser que... um livro controverso. Um livro assim que muitos não gostam até, acham que é uma mensagem negativa, mas não é. Eu gosto muito daquelas ideias, foram ideias que, quantas gerações, né? Quantos séculos foram escritos aquilo ali, o Maquiavel, e olha só, perpetua essa obra. E a gente acaba aprendendo. Com certeza. E talvez as pessoas que talvez não gostem e vão ver o nosso bate-papo aqui, talvez possam olhar com outros olhos. Né? Os olhos de tirar, a gente tem aquele olhar, né? De olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Vamos procurar olhar o copo meio cheio, né? Vamos ver a parte boa. Eu sou fã desse livro. Se eu soubesse que a gente iria bater esse papo, que eu teria lido de novo. Mas me deu uma dica. Eu sempre releio o Príncipe. Eu acho assim uma leitura bem interessante. É bem interessante, que a gente aprende muito. E lá tem uma metáfora. A metáfora, talvez não sei se você vai lembrar, mas tinha um leão. O leão ele estava muito faminto, ele estava muito fraco, ele estava morrendo de fome. E do lado dele, sempre do lado dele, um lobo. Né? Sempre o lobo atendendo todos os desejos, todos os anseios do leão, que é o rei dos animais.
E o leão falando para ele, a muito custo, pedindo para o lobo buscar um alimento para ele. Porque ele precisava comer, ele estava sem força para caçar. Né? E aí o leão tinha o desejo de comer um cervo. Sim. Né? Porque um cervo, porque uma carne gostosa, uma carne que iria satisfazê-lo. Suculenta, iria satisfazê-lo, era o que ele queria, era o desejo do leão. Aí o lobo saiu à caça do cervo. Né? Agora, como que o lobo ia fazer esse cervo sair de onde estava e ir para uma caverna onde tem um leão doente para se aproximar do leão? O cervo foi e contou uma história o lobo contou uma história para o cervo, que o leão estava morrendo e que queria encontrar um substituto para ele, um novo rei dos animais. Olha Né? só que lobo E aí, esperto. vendo o cervo, você, um animal imponente, bonito, forte, com boa postura, com esses chifres enormes Parece que pode... já uma coroa. Olha só. Vai descendo Vai mesmo descendo, ele. né? Imponente, que pode transparecer austeridade para a população dos animais, né? Sim. Ele escolheu você, ele não iria escolher um macaco, ele escolheu uma tartaruga, ele escolheu você. Mas para isso ele tem que passar para você as regras de como ser um rei. Então ele está te esperando para você naquela caverna para você junto. Meu o cervo, Senhor. né, todo lisonjeado, né, com Envaidecido. Exato, envaidecido Você porque é o rei o leão. da selva. Exatamente, foi. Né? Olha só. Isso é quando se aproximando do leão, o leão já com a fome, né? Não deu nem tempo do leão, do cervo se aproximar do leão, o leão avançou no cervo e pegou a orelha dele, só a orelha dele. E o cervo se desvencilhou e saiu correndo, fugiu, assustado. Né? Aí o leão ficou chateado, ficou bravo com o lobo, né? Sim. Mas o lobo falou, não, você foi ansioso demais. Você foi com sede ao pote? Por que você não esperou o cervo chegar mais próximo? É que eu estava com muita fome, quis atacar, mas eu quero o cervo. Lobo, você vai lá e vai trazer esse cervo novamente. Aí o lobo, como que eu vou fazer isso? O cervo agora está sabendo, né? Está com medo, como que eu vou trazer ele novamente? Né? Vou resumir a história. O lobo foi atrás do cervo, seguiu os rastros de sangue, né? Chegou numa comunidade, tinha os pastores, perguntou onde estava o cervo falou que estava escondido, ele foi até lá, aí o cervo chegou, você aqui de novo, você é um mentiroso, falando para o lobo, né? Você é um mentiroso, você me enganou. Aí o lobo falou, não, você que é ansioso, você que não entendeu nada, você que não esperou para saber o que ia acontecer, o leão precisava para passar o segredo para você, mas no seu ouvido só você pode escutar o que o leão tem para falar. E você não quis esperar, você saiu correndo. Ele ia falar esse segredo somente para você, só você que vai saber desse segredo. Enfim, ludibriou o cervo de novo. Novamente. Lá foi o cervo com o lobo, chegou próximo do leão e a história acaba aí, né? O leão foi e matou o cervo. E comeu o cervo. No final das contas. Exatamente. Né? História meio trágica, né? Moral da história. Aí que vem, né? A moral da história. Exatamente sobre o tema que nós vamos falar. Que muitas vezes nós, enquanto nos colocamos como bonzinhos, né? A gente foca na intenção e esquece do resultado. Entendi. E aí que vem a história, né? Maquiavel fala que na história, quem se deu melhor na história, os reinados que se deram melhor, são aqueles reis que eles não eram bonzinhos, eles eram mais austeros, né? Eles eram temidos, eles passavam essa postura muitas vezes até maldosas. Né? Ele faz bastante questionamentos em relação que você prefere ser amado ou temido. Exato. Né? O livro fala muito sobre isso. E exatamente isso, entre o bonzinho e o malvado, entre você ser amado ou ser temido. E aí ele vem trazendo toda essa dicotomia entre essas duas questões, nos mostrando como que a gente tem que fazer e como que nós temos que agir. Ele fala que o bonzinho, ele tem um foco na intenção. Entendi. E o malvado tem foco no resultado. Olha só que forma legal de esclarecer essa assunto, diferença. Né? Isso aí eu entendi muito bem. Vamos lá, o bonzinho, ele tem foco na intenção. Na intenção.
Né? E o malvado no resultado. O servo na intenção da emoção de ser o novo rei da selva. E o leão, o foco no resultado, matar a fome. Sim. Né? E aí você prefere o quê? Você prefere estar sendo liderado, por exemplo, por alguém que é cheio de intenções, mas não faz nada? Ou alguém que foca no resultado e muitas vezes não se preocupa pelas intenções? Fica o questionamento aí para cada um decidir a sua resposta. Olha, é um ótimo questionamento. Então, eu já vou aproveitar esse gancho, vou chamar o intervalo, deixar vocês pensando um pouquinho sobre isso e a gente já volta. Estamos de volta hoje, segunda-feira, minha gente, que bate-papo interessante. Eu estou adorando aqui, Campelo. Meio estou filosófico, até preocupada, né? pisando em ovos aqui. Sobre, inclusive, os posicionamentos, né, que a gente, às vezes, precisa ter na vida. Para você atingir os seus objetivos, para você prosperar, para você realizar os seus sonhos. Então, você às vezes traça um caminho e esse caminho às vezes não acontece da forma como a gente quer. Então, temos que muitas vezes tomar decisões difíceis na vida. É verdade. Não é verdade? É verdade. A gente só cresce como ser humano a partir do momento dessas decisões difíceis que a gente toma. Né? É muito verdade. E a partir do tema que nós estamos falando, um dos primeiros ensinamentos que o Maquiavel traz é que o bonzinho, que está com foco na intenção, ele tem que se aproximar do malvadinho para aprender com o malvado. Para aprender como que ele age, como que são as técnicas, sabe, para você também ter recursos para também se posicionar. Porque ele fala assim, ó, aquele bonzinho que baixa a cabeça para tudo, né, que não quer ofender ninguém, que não quer ficar de lado nem de A nem de B, não se posiciona, ele fica em cima do muro, ele passa a impressão para as pessoas da sua fraqueza. Perfeito, estava aqui na ponta da língua, fraqueza. Da sua fraqueza, do seu não posicionamento. Do tipo, olha, nós temos aí 10 chefias e tem que mandar um embora. Quem vai mandar embora? Manda fulano, ele não reclama de nada. O bonzinho lá. Ele não reclama de nada, ele está sempre de boa. Se torna uma pessoa descartável, facilmente descartável. Exato, isso eu estou falando daquela pessoa que é bonzinho ao extremo. Bonzinho demais. Bonzinho demais. E o que essa pessoa tem que aprender com o malvadinho? Postura. Ele tem que ter uma postura, ele tem que ter um posicionamento, ele tem que algumas vezes falar não. Sim. E sustentar esse não, porque não adianta ele falar não e daqui a pouco alguém argumenta, não, mas só para mim, faz esse trabalho aqui para mim, faz esse trabalho de conclusão de curso, por exemplo. E ele pega e, tá bom, daqui que eu faço, né? Entendi. Então, ele tem que aprender, tem que ter firmeza, posicionamento, saber falar não, tem que ter firmeza. Então, ele está pegando os recursos do malvadinho, não aquele malvado que você vai... Que destila o mal. Que destila o mal, Sim. que vai nos resultados, independente sobre quem vai atropelar ou não, mas ele tem valores. Então, que valores que ele tem, que eu posso trazer para mim, isso vai saber me posicionar. Engraçado, você falou de valores e eu acho que nossa medida sempre é essa, né? Às vezes você precisa trilhar um caminho, você mede pelos seus valores, falar onde eu posso chegar, aonde para mim é aceitável chegar para obter aquele resultado, né? Então eu acho que você precisa conversar com você o tempo inteiro. Sempre, né, Olga? Sempre, sempre. É um processo de autoaprendizado sempre, né? Com certeza. E aí é um dos primeiros passos. Então, pensa bem, se você for a pessoa bonzinha, que está sempre aberto para tudo, né? Que está sempre disposto para tudo, com certeza alguém vai se aproximar de você com algum interesse, vão se aproveitar de você. Com certeza. Né? É o que mais acontece dentro na da própria realidade. família. Fala assim, tudo sou eu nessa família. Por que será que tudo é você? Você não diz não, nunca. Porque você não, exatamente. Você Sim. diz não ou você está sempre disponível? Com né? certeza. Geralmente as coisas andam juntas, né? A pessoa que não diz não nunca, sempre está disponível, nunca questiona, nunca fica bravo, não emburra nunca, não se sente desrespeitado. Exato. Que, na realidade, está faltando com respeito
Com ele próprio, mesmo, né? Com Próprio. certeza. Então, e aquela pessoa que tem esse posicionamento, que sabe se colocar, que tem postura firme, que sabe dizer não, ele impõe respeito. Né? Não é medo, impõe respeito, que é a diferença do malvado para o bonzinho. O bonzinho vai ter que aprender alguns valores com o malvadinho para impor respeito. Não impor medo, né? Porque as pessoas também são duas coisas que se confundem muito também. Isso, também. E eu achei bem interessante você falar, você ter o respeito e ter medo são duas coisas diferentes. A pessoa por exemplo, não, eu não vou fazer isso para o Campelo porque eu estou com medo do que vem de volta, né? Da lei do retorno. Da lei do retorno. Em relação a ele, porque espera algo que possa trazer algum tipo de prejuízo para a pessoa, né, na contrapartida da situação. Pode ser. Em relação a você. Pode ser. Agora, a pessoa te respeita também. Fala, não vou fazer isso para o Campelo porque eu respeito ele não merece... Né? Ele não merece, ou se eu for chegar, fazer algum comentário com ele, eu tenho respeito por ele, eu vou ter que saber muito bem como me preparar para fazer esse comentário, para argumentar bem, e muitas vezes não faço porque talvez eu não tenha certeza do que eu estou falando, né? Porque eu respeito pelo conhecimento, pela postura, pela pessoa que ele também, né, Campelo? Também, né? Esse é o inteligente, são pessoas inteligentes que pensam dessa forma. O astuto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Olha só! A gente vai falar daqui um pouquinho sobre ele. Então, Então, são coisas que nós temos que aprender também, sabe? E isso foi o que Maquiavel colocou. Outro aprendizado que ele deixa muito claro para nós nessa metáfora, nessa leitura entre bonzinho e malvadinho, é que muitas vezes a gente vai olhar para aquelas pessoas que têm postura, que têm a sua forma de ver, que sabe argumentar em cima daquilo que defende, tem uma ideia e que defende essa ideia, e sabe, ele não fica em cima do muro, são essas pessoas que elas alavancam a comunidade, elas acabam... São os líderes, né? São os líderes, elas influenciam pessoas. Com certeza. Né? São pessoas que aí passam até uma certa credibilidade. Né? Então você está lá querendo ser um líder. Se você for um líder muito bonzinho, já tem dentro da literatura, da administração, que é o líder laissez-faire, aquele que deixa estar, faz do jeito que você quer, da forma que você quer. Lembra uma manipulador que também faz isso? Então, ele vai deixar muitas pessoas fazendo da forma que elas querem. E muitas vezes a gente não quer isso. A gente quer um líder que direcione. A gente quer um político, a gente quer um governador, a gente quer um presidente que nos representem. Né? E não uma pessoa que fique em cima do muro. Né? A gente vai até falar assim, nossa, estou com vergonha alheia dessa pessoa. Né? É verdade. Não, essa pessoa que está me representando, eu não quero. Eu quero uma pessoa que tenha austeridade, não necessariamente ser mal, né? Mas também não ser excessivamente bom, mas que tenha austeridade, tenha postura e que defenda a sua ideia. Porque o bonzinho normalmente ele fica em cima do muro. Ele não quer magoar o A e ele não quer magoar o B. Ele fica em cima do muro. Resultado, ele acaba magoando os dois. É verdade. Né? E se magoando também. Com certeza. Né? E passando uma imagem ruim em relação à sua pessoa, né? E o outro aprendizado em cima da metáfora, ele fala assim, olha, a gente tem que ser mais o quê? Mais lobo, mais leão ou mais cervo? Olha, que boa pergunta. Aí ele vai, vou resumir, ele traz o leão. O leão representa o quê? A força. A força. O lobo representa o quê? A astúcia. Pois ele foi lá e trouxe o cervo novamente. Mesmo o cervo sendo atacado, ele conseguiu trazer. Sim. E o cervo é aquele que está navegando no mundo, na vida, não sabe o que quer, não sabe dia, né? não sabe o que quer. Exato. Não sabe o que acorda todo dia. Entendo. Né? Então ele fala assim então que o cervo já está fora, ficou entre o leão e o lobo. Eu tô ele fala assim saber. Não, a gente tem que ser mais lobo e mais leão. A gente tem que ter a força. Tem que ter os dois, né? Exato, a gente tem que ter a força. Mas também a gente tem que ser astuto. Né? Por qual motivo? Se eu for sempre usar a força, a gente tem líderes aí que dizimaram populações à base da força. Né? E nós temos líderes aí que são extremamente inteligentes, extremamente astutos. Que não precisam usar a força. Não precisam nem usar a força.
né? Com certeza. Porque são astutos. Então, o que nós temos que aprender dentro dessa metáfora que está lá no livro O Príncipe, que a gente pode ver que é uma coisa, nossa, uma coisa horrível, mas a gente tem que aprender a trazer para a nossa realidade. Nós temos que sermos fortes e nós temos também sermos astutos também, né? Significa o quê? Não é porque a pessoa está lá, tá precisando de mim naquele momento, que eu preciso estar disponível para ela naquele momento. Eu posso até estar. Assim, olha, Elga, você chega e pergunta assim, Campelo, você pode fazer isso? Eu falei, Elga, eu não vou falar não. Neste momento eu não posso porque eu estou ocupado, eu estou fazendo isso, ou não preciso também nem ficar explicando o motivo. Como você falou, não né? precisa explicar muito não. Motivo, Nesse momento eu não posso, né? Ponto. Mas eu posso amanhã, semana Sim. que vem, ano que vem. Daqui a 2 horas. Daqui 2 horas, né? Totalmente compreensível. Tá suficiente para você? Claro. Tá suficiente? Sabe, eu não preciso ser agressivo, falar não. Mas também eu não preciso ser bonzinho e falar sim. Sim. Né? Tem que Aí me tá o posicionar. nível das pessoas que a gente se relaciona também, né? A gente precisa relacionar com pessoas que Isso. aceitam isso de uma forma... Não, claro, tudo bem, ótimo. Tem gente que não, tem gente que se ofende. se ofende. Aí se ele se ofender, se ele se magoou, Elga, é um processo da pessoa. Sim. É complicado? Vai acontecer? Vai. No caso, o que normalmente acontece, uma pessoa ela ganha, ela conquista uma posição social, ela conquista uma visibilidade, né? E muitas vezes a gente só olha na hora que ela está lá em cima, né? Na hora que está em cima, Sim. A gente nunca sabe a história do tanto que ela percorreu para chegar lá, né? E para julgar é muito fácil, né? Muito fácil. Brotou. Né? Então, quando essa pessoa está lá, vão ter muitas pessoas ao redor. Eu não vou dizer que todo mundo, mas pode ter algumas pessoas que estão ali querendo o lugar dela. Com toda certeza, querendo o lugar é o que dela. mais acontece. Se ela não for astuta, se ela não tiver uma postura, uma posição, ela vai perder o lugar dela. E quantos de nós passamos disso dentro de empresa, dentro do local de trabalho da gente, né? Que é puxado o tapete da gente, sem a gente nem perceber, eu estava ajudando, mas qual que era a intenção da pessoa? Lembra? Qual que é o propósito da pessoa, né? O resultado que ela queria com aquilo, né? Então ela queria se aproximar de mim porque ela estava querendo um benefício próprio. Pode até querer, a gente na vida da gente é uma troca, né? Às vezes a gente precisa nadar com os tubarões também, né, Campelo? A gente tem que aprender. Precisa aprender. Exato. Faz parte da vida. Exatamente, é o que Maquiavel propõe. Para o bonzinho, aprenda a nadar com os tubarões, né? Para aprender como que o tubarão age. Eu adoro falar isso. Imagina nadar com os tubarões, né? Aprender com os tubarões para saber como que eles agem, para saber se defender. Com certeza. Como que eu vou saber me defender se eu não sei como que o outro age? Né? Perfeito. Então, a metáfora de hoje é que é para a gente começar a pensar como que é o nosso posicionamento perante a vida. Nós estamos baixando a cabeça para tudo, para todos, ou nós ainda temos, ou a gente ainda tem postura e a gente tem oportunidade de aprender, né? Ou melhor, nós temos a oportunidade de aprender e não sermos assim, termos mais forças, sermos mais astutos, aprendermos com os valores daqueles que talvez a gente possa até não concordar, mas olhar para ele, ver o que ele tem de valor e ver o que dali é o copo meio cheio que eu posso trazer para mim e colocar na minha vida. E eu não ser aquela pessoa que seja influenciável ou que seja descartável. Não, que eu tenha uma postura, que eu tenha uma posição, que eu seja firme nos meus propósitos, nos meus resultados, que eu seja um pouco menos bonzinho. Ai, que maravilha, adorei, viu? Que observações maravilhosas que trouxeram mais uma vez esse livro maravilhoso que é O Príncipe de Maquiavel. Exato. Né? Super importante essa leitura, adoro. Campelo, não posso encerrar este programa sem elogiar o seu visual de hoje. Muito obrigado. Adorei seu visual, de verdade, mais assim, estiloso, descontraído, menos sério, mas ao mesmo tempo, né, representando muito bem a sua imagem aqui no nosso programa. Muito obrigado. Adorei. Deve estar vermelho. Está mesmo. Campelo, muito obrigada mais uma vez e até a semana que vem. Até a semana que vem.